a gente decidiu fazer lives para conversar com educadores criacionais inclusivos que estão agindo e fazendo a diferença. Fazendo a diferença, nem que seja para um aluno sequer. Porque é assim que a gente começa a fazer a diferença, né? Um aluno de cada vez. Às vezes a pessoa quer mudar o sistema educacional do Brasil inteiro de uma vez só. Não estou dizendo que não é possível, mas um aluno de cada vez é mais possível para a gente, como educador, né? E o objetivo hoje aqui é conversar com você sobre isso. Na verdade, a gente combinou aqui de trazer uma pessoa especial para conversar com vocês, a professora Joyce. A professora Joyce, vocês devem ter visto ela falando sobre a devolutiva das famílias, né, em relação às atividades que ela entregava para os alunos. Ela fez o nosso programa, né? Ela alcançou esse resultado e eu queria muito que ela contasse para vocês um pouquinho da trajetória dela, né, e dos resultados que ela está tendo, né, de um jeito mais detalhado. Oi, Joyce. Para quem não te conhece, se apresenta aí pra gente. Bom, eu me chamo Joyce, trabalho na Rede Municipal de Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul, na sala de recursos desde 2019, mas já tenho uma caminhada de 26 anos no magistério, tenho formação na área da inclusão e conheci o Instituto através de propagandas, né, e por indicações de amigos. Participei, então, daquela semana, né, que vocês fazem, e depois eu me inscrevi no curso. E só fortaleceu, né? Assim, eu só coloco tudo que eu aprendi com vocês, eu só reforço, né? O meu aprendizado para com os alunos, né? Mas esses anos todos sempre foi na área de educação inclusiva? Metade, vamos dizer assim, desses 26, pelo menos assim, porque os alunos a gente sabe pelo histórico, né? Muitos estavam em casa, então essa necessidade de me aperfeiçoar veio em função disso também, né? Porque a demanda começou a aumentar bastante. Só o magistério e a faculdade não estavam dando conta e aquilo me incomodava bastante, né? Então eu fui atrás. A princípio, tudo que eu estava aprendendo em termos de inclusão, né, eu aplicava na minha sala de aula normal, assim, né, dos alunos regulares, vamos dizer assim. Qual a idade, mais ou menos? E 8, 9, até 10. É o ensino fundamental, séries iniciais, na realidade, né? E depois disso tudo, então, aquilo estava assim ainda me incomodando um pouco, né? Aí eu comecei a fazer várias capacitações intensivos até em férias de verão, por exemplo. O que exatamente assim que mais te incomodava? Que você está falando? Me incomodava bastante a questão do currículo. O currículo não complementava com aquilo que eles estavam precisando. Muita coisa que era pedido para a gente trabalhar, faltava aquele suporte para a gente, né? Em termos de adaptação, de atividade. Dá um exemplo, assim, um exemplo Um aleatório. exemplo, pediam para a gente trabalhar a produção de texto. Aí eu vou trabalhar a produção de texto com um aluno de deficiência intelectual, por exemplo, que não é letrado. E eu tenho um na sala de recursos assim, ele tem 14 anos e ele não sabe ler. Então, isso me incomodava bastante. Até em questão de acessibilidade também. Tipo assim, de ter que levar um aluno para algum lugar e não poder levar porque não tinha ônibus. Depois de muita briga, né, no município a gente conseguiu, assim, todos nós, a própria secretaria também se mobilizou em relação a isso. Só tenho a elogiar eles, mas eu me incomodava muito com isso. Porque eu não queria uma coisa mecânica, eu queria uma aprendizagem qualitativa, não quantitativa. E eu sempre dizia para as minhas colegas, a gente não tem esse tempo, mas a gente vai ter que achar esse tempo. Eu trabalhei por 2 anos num projeto que tinha no município, hoje ele está reformulado, onde eu atendia como psicopedagoga, né? E daí ali a gente vi mais ainda, o quanto que o aluno precisa, o aluno de inclusão, vamos dizer assim, né? O quanto que o tempo para ele é crucial e o quanto que o mínimo detalhe precisa valorizar. Só o fato de um aluno reconhecer, por exemplo, uma cor, né? Que tu levou 1 mês, 2, até 10 dias, vamos dizer assim, que ele consegue fazer isso, para mim, isso é uma vitória. Mas ainda existe a resistência de colegas, né? De não dizer, eu não sei lidar com isso, eu não quero, eu não gosto.
Só que eu digo para eles, tu tem esse teu direito, é a tua opinião, mas eles estão aí na nossa porta, a gente não tem o que fazer. E a gente sabe que tem a questão legal, eu entendo que não é fácil. A gente, 50 minutos, né, Leandro, ou 1 hora num atendimento é diferente do que ter 20, 30, né? Mas esses que estão ali junto com os 20, 30, eles são a turma como um todo. E eu sempre digo para os meus colegas que a gente tem que cuidar muito. Você tem 29 alunos, e dentro desses 29 alunos, a gente tem um, né, de educação especial. Tem gente que diz assim, agora as colegas não falam mais tanto, né? Não sei na região das colegas aí, mas dizem assim, eu tenho 12 alunos e 3 de inclusão. Aí eu digo assim, não, tu tem 15 alunos. E desses 15 alunos, então, você tem alunos especiais, você tem alunos que têm um diferencial, vamos dizer assim, né? Então eles cuidam muito disso. E eu prezo muito por isso, assim, ó. Primeiro o aluno, depois a patologia dele, sabe? Tem colega que diz assim, é o autista. Eu disse, não é o autista. É o Pedro, que tem uma condição, né? Está no espectro autista. É a Mirelle? A Mirelle que sofreu uma paralisia cerebral. Então, isso é uma batalha de todos os dias. Então, a minha realização maior também, como professora de sala, né, com os ditos no ensino regular, vamos dizer assim, eu fazia, por exemplo, eu tinha um caderno só para mim, de planejamento no restante, vamos dizer assim, e eu fazia um caderno separado. Eu cheguei a ter 3 alunos de inclusão na mesma sala, e eu tinha que fazer 3 planejamentos diferentes. A única coisa que eles cuidavam, assim, é para a gente não ter patologias diferentes. Então, eu já tive 2 autistas dentro de uma sala, com graus iguais, assim, severos, só agora na sala de recursos, assim. Mas bem tranquilo, assim, né? Foi difícil? Foi, não foi fácil. De planejar uma atividade, de programar a mesma atividade para a turma e para eles também, claro, com as adequações, né? E de não dar certo, né? Às vezes a gente vai tentar e não vai funcionar. A gente tem que saber lidar com isso também. Mas vai ter dias que tu vai programar, né? E vai dar certo. Então, tem atividades assim que eu fiz e ficaram muito boas, assim. Né? Um exemplo de uma atividade que eu adaptei agora. Vou dar um exemplo para quem pensa assim, como seria uma adaptação, né? Vou pegar um aluno, ele está trabalhando no 6º ano, autista. Eu só não vou citar o nome dele porque a mãe não tem autorização, né? Ele está no 6º ano. O grau dele é de moderado para severo, mas ele já deu uma diminuída do severo, então isso tem a ver com as intervenções fora e da sala do AE. E a professora de história está trabalhando sobre o Egito, e ele se apaixonou por isso. Então, o que ela fez? Ele ainda não está... Ele deu uma regredida, né, em função da pandemia. Nós tínhamos conseguido deixar ele silábico alfabético, ele voltou para pré-silábico. Então, isso, a pandemia também tem as suas consequências, né? Mas, enfim, né? A professora, então, fez um painel com ele, eu dei sugestão para ela, né? De pegar, então, figuras, sarcófagos, né? Figuras de rei, rainhas, pirâmides, né? E ele montou, então, um painel, um cartaz com a monitora, dei sugestão para isso. Para ele explicar do jeito dele. Para a professora de português, eu dei a sugestão para ela. Eu peguei figuras da história do Egito e junto daquelas figuras eu coloquei, por exemplo, sílabas do lado da figura e a palavra inteira. Né? Por exemplo, a pirâmide, embaixo eu colocava tudo bastão, né? Letra de forma. Embaixo eu colocava as mesmas sílabas e acrescentava 1 ou 2 diferentes para ela trabalhar no português com ele. Dei, por exemplo, uma mesma atividade, a frase, dentro da frase com figuras. E embaixo, para ele marcar
quais aquelas palavras, as sílabas que começavam com aquela palavra. Perfeito. Isso é uma adaptação? Isso é uma adaptação. Ele está trabalhando sobre o Egito antigo? Ele está. Ele não deixou de aprender sílabas? Não, ele não deixou de aprender sílabas. Ele conseguiu ser inserido na turma e trabalhar a mesma atividade? De alguma forma, sim. É que nem tu falou na outra capacitação que eu fiz com vocês, né? A gente não pode forçar uma adaptação. Eu penso desta forma. E tem dado certo. Por exemplo, também dei uma outra sugestão, né? Eu não sei se eu estou no caminho certo conforme a capacitação, né, do curso do Instituto, mas eu acredito que sim. Em termos de adaptação, de atividade, eu peguei assim, a professora tinha uma lista de frutas e verduras que o município está distribuindo para as famílias carentes, né? Em relação à alimentação das famílias mais carentes do município, tá? Então, ali eu peguei as mesmas figuras e dei sugestão para a professora começar com quebra-cabeça de 4, 5 peças, 6 peças no máximo para ele, esse mesmo aluno, tá? E daí, em cima daquilo ali, ele montar a palavra, recortar, aliás, a figura, montar no caderno e procurar as sílabas daquela palavra. A mesma turma, eles pegaram as mesmas figuras e montaram um texto. Ele montou uma frase, mas não sozinho, sabe? Ele pegou a figura, montou a figura. Aí tinha lá 3 palavras, tipo, eu gosto de maçã. Ou eu comi maçã ontem. Porque ele tem muita dificuldade nessa questão do ontem, hoje e amanhã. Aí a monitora ajudou ele a fazer. Ele fez a mesma atividade, só que em vez dele fazer o texto, ele fez uma frase, usando essas figuras que a professora, porque ele é muito visual, ele precisa muito desse visual. Também pedi para ela fazer um jogo de memória, beleza? Ela usou as mesmas figuras e ele usou um jogo de memória para ele reter a informação. Junto nessa figura tinha a sílaba. Ou seja, você está trabalhando os principais objetivos sempre, né? Sempre. A gente fez um lince com as frutas, com as verduras. E daí, em vez de eu colocar a sílaba, eu coloquei a letra do alfabeto que começava. Para ele jogar o lince, por exemplo, assim, quando termina uma atividade. Daí eu dizia para a monitora, ó, tu usa essa mesma atividade, o lince, quando ele terminar, para ele não ficar muito ocioso. Porque ele gosta muito de participar, ele fala bastante. E querendo ou não, às vezes o pessoal está concentrado, porque ele logo termina, né? Então ele faz isso, daí ela leva ele para uma outra sala, ele joga, não por questão de tirar ele da sala, mas só para, né? Mas enfim, assim, a gente são adaptações que a gente faz. Na matemática, a gente usa essas ferramentas também, em função de que ele ainda tem dificuldade da construção do número. Então a gente aproveita a questão das figuras do concreto para ele construir a questão de quantidade. Usando essas figuras, né? Tanto frutas, verduras, as do São João também. Então, mais ou menos nesse sentido, né? E antes, Joyce, era assim, o que mudou assim depois do programa? É que agora você está falando aí e eu estou identificando várias técnicas, vários mecanismos, né, que a gente vê num programa. Antes do programa, não que eu não fazia as adaptações quando eu estava em sala regular, tá? A gente fazia, mas era uma coisa mais precária, né? Eu nunca forcei muito uma adaptação. Eu sempre procurava fazer atividades com que eles pudessem participar de alguma forma, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um ditado, né? Eu não fazia ditado esse de dizer 10 palavras e escrever. Não. Eu escrevia a palavra dentro do balão, ele ia lá, estourava a palavra, o aluno, né? E eu chamava todos, inclusive, vamos dizer assim, né, o que tinha a adaptação.
esse aluno ia lá, estourava o balão com a monitora, e daí, normalmente, eu meio que botava a carta marcada para ele pegar a figura em vez da palavra. Aí ele tinha que dizer, o que está escrito aqui? Mas era uma figura, tá? Tipo assim, era uma banana. Ele dizia, banana? Eu disse, isso é uma banana. E daí eu explorava. Tá, mas a banana começa com qual letra? Daí eu mostrava o alfabeto que a gente tinha na sala. Ah, começa com B. Ou começa com aquela letra de 2 bolinhas, ele dizia assim, eu lembro desse aluno. Ele dizia, mas como é que é o nome dela? Aí eu dizia, ó, ela faz... Eu fazia o som da palavra, da letra. Aí ele dizia, é o B. Esse tipo de atividades, assim, que eu tentava incluí-los. Tinha dias que eu vou ser bem sincera, eu não conseguia fazer. E com o programa, e mesmo das capacitações que eu comecei a fazer, isso me ajudou bastante a abrir os meus horizontes, assim, tipo, tu tá fazendo certo, né? Ou, por que não fazer dessa forma? Então, com vocês, assim, eu posso dizer bem sincero, as pessoas que estão fazendo a semana inclusiva ou que já estão pensando em fazer a capacitação, posso dizer assim, ó, sem erro de dúvidas, que não pelo dinheiro, eu nunca fui me ligar, essa questão de pagar curso, não me estresso com isso. Valeu cada centavo, posso dizer para vocês assim, material que vocês dão pra gente, eu uso, eu tiro xerox, eu entrego para as profs, eu fiz pasta, e mesmo quando eu não tinha turma, quando eu não tinha sala de recursos e que eu recebia material de outros institutos, assim, vamos dizer assim, não tinha a mesma qualidade que tem. E a linguagem mais acessível, eu não preciso modificar, né? Plágio, né, Leandro? Eu pego assim conforme a ideia que vocês dão. Daqui a pouco vão dizer assim, tá fazendo plágio, né? Muito pelo contrário, né? Fazer matéria para Não, usar isso. muito pelo contrário. Senão, como é que vai usar com o aluno? Eu pego assim a ideia de vocês, assim, a mesma coisa quando vocês nos deram ali para ver qual o estilo, né, de se a gente de aprendizagem, se é mais visual, auditivo, né? Eu fiz isso na escola que eu trabalho, da sala de recursos, né? E os professores, meu Deus, olha, que legal, que bacana, olha só, né? Ele é mais visual, então eu vou pegar mais material. Esse menino que eu te falei que ele tem deficiência intelectual, esse adolescente, ele é mais auditivo. Nossa, e ao mesmo tempo ele é visual. Então ela faz assim, durante a pandemia, ela sempre colocava atividades para ele, que era postado no ambiente virtual, né? Eu dei sugestão para ela assim, ó, mesmo sem a gente saber, se tu coloca para ele que ele tem que pesquisar em vídeos no YouTube sobre determinado assunto e pede para a família ler para ele, já que ele não está alfabetizado, né? Então ele pode ouvir e se ele ouvindo ele vai te dizer. Os textos dele, por exemplo, a gente faz. Ele tem uma pessoa que às vezes ajuda ele, não é monitor, é colega. Ele diz o que ele quer que o colega escreva e o colega escreve para ele. Às vezes ele quer escrever, né? A gente deixa. Tem os erros dele, né? Mas esse material assim que a gente recebe de vocês, que eu tenho tudo arquivado ali, eu fiz pastas, né, com esse material, ajudou bastante, assim. Muitos alunos que a gente achava que era visual é auditivo. Tem um que é o sinestésico, né? Então, ajudou bastante, assim. Posso dizer para vocês, nossa, até para a gente fazer a questão da adaptação curricular também ajudou bastante. Quem estava em dúvida para fazer, eu não preciso puxar saco de ninguém, você sabe, né? Eu sempre falei durante o nosso curso, né? Que eu não preciso, mas posso dizer para o pessoal, se alguém tinha dúvidas, não pensa duas vezes, vale todo o investimento. Já comecei um outro lá das oficinas com a Ana, é bem legal, assim, eu tô bem feliz, assim, e sempre que vocês quiserem, pode me chamar, que eu
Eu adoro participar, eu gosto, eu acho legal, assim, eu acho que o conhecimento a gente tem que passar para as pessoas, não pode ficar só para gente. E eu me Bacana. realizo mesmo, assim, muito, muito, muito mesmo. Hoje mesmo eu ganhei visita da minha supervisora e eu falei que eu ia estar aqui agora falando para vocês e, e digo para o pessoal, participem, façam, tirem dúvidas, perguntem. Eu tenho suporte até hoje, às vezes eu incomodo vocês, né? Eu entro lá no WhatsApp, pergunto coisa, sabe? É muito bom mesmo, vale a pena. Assim. Estar no setor trabalhando com inclusão é uma realização muito grande. É uma realização. Eu fico assim, eu sou apaixonada pelas coisas que eu faço e eu acho não, quem acha não tem certeza, né? Mas eu transpareço isso para as pessoas, né? E a minha diretora mesmo disse, ela disse, nossa, Joyce, eu tiro o chapéu para ti, tem que gostar mesmo. E eu sei de cada detalhe, assim, que eu acho que a gente precisa. Até como professora, eu sempre digo para os meus colegas, eu digo, saibam um pouquinho da vida deles, porque isso faz uma diferença muito grande. Tu pode fazer a atividade adaptativa mais linda, pessoal, mais assim, maravilhosa. Mas se a gente não sabe da realidade do aluno da gente, e eu não estou falando assim de realidade econômica, eu estou falando assim ó, de gente, de família, de estrutura, de pai, de mãe, né, de tudo, não vai ter adaptação que vai funcionar se a gente não se colocar também no lugar deles. E eu me coloco muito no lugar deles, a gente precisa. Se a gente não se colocar no lugar do outro, que é a tal da empatia, pode fazer a atividade mais linda e maravilhosa, que a gente vê umas coisas lindas na internet, mas a gente não sabe aquela história por trás, né? Então isso também é trazer a família para perto da gente. Isso, né? A gente falava tanto, né? Nos nossos encontros em sábados, o quanto que ter a família junto com a gente faz uma diferença. E eu tenho, assim, uma abertura muito grande em termos profissionais. Não entendam, assim, amizade com profissionalismo. Amizade é uma coisa, profissionalismo é outra. Eu entro no ato, chamo as famílias, converso, né? Agrado, mas eu cobro também. E eles sabem que eu sou o suporte deles. E eu tento fazer com que o professor também participe das coisas, não só eu, né? Então, quando eles me mandam algum recado, eu sempre digo, vocês falaram com o professor do filho de vocês, ele também tem que saber desses detalhes, até para ele também criar a atividade diferente. Não é só a Joyce criar a atividade, né? Eu penso que o professor também tem que fazer isso. Eu dou a sugestão. Se o professor vai fazer, eu crio para mim. Mas eu também dou sugestão para ele fazer. Eu digo, ó, tu pode fazer esse caminho. Agora, se tu vai aplicar ou não, aí já entra a coordenação, daí já é uma alçada diferente, né, do que a gente está lidando. Mais ou menos isso. E é isso, eu fico muito feliz, muito realizada com tudo. Quem não estava com dúvida, pode fazer, gente. É bom mesmo. O pessoal é show de bola. Eu adoro, eu gosto. Pena que o curso não dura uns 2 anos, assim, de tanto que eu gosto. É muito legal. Show. Para o educador que tá assustado aí com a inclusão, que está começando agora, ou que não sabe o que fazer, ou que acabou de entrar de passar num concurso, Uhum. o que você diz para esse professor? Um conselho Que está assim, começando, que está não começando. se assusta. Não se assusta. Isso passa. É bom quando a gente desacomoda. Tudo que desacomoda faz a gente se mexer. Eu confesso que eu também, quando eu recebia alunos, quando eu estava em sala regular, que alguém me dizia assim, olha, tu vai receber um assim, um assado. Eu também dizia, o fulano, o deficiência intelectual, José. Eu também fazia isso. A gente se assusta no começo, a gente se assusta, mas é parar, é respirar, né? É analisar primeiro todo. Não já adianta querer fazer um planejamento para 3, 4 dias, tu nem conhece o teu aluno. Primeiro é conhecer ele, né? É analisar, observar. Não adianta a gente querer fazer um plano de aula sem a gente conhecer.
Primeiro, mas ele vai ficar uma semana, 2 semanas, eu não fiz nada. Não, tu fez. Eu acho que a observação é uma chave boa para a gente começar a fazer um bom trabalho. Eu sei porque a gente tem uma colega de um aluno nosso que a gente recebeu, e ela disse assim para mim, olha, Joyce, eu primeiro vou observar ele, eu vou ver em que pé que ele anda, para mim pensar em alguma atividade. Não adianta eu querer pensar em alguma coisa se eu nem conheço ele direito. Eu disse, perfeito, é isso aí que a gente vai ter que fazer. Então, o primeiro passo é não se assustar, tá? Ela tá aí na nossa porta todo santo dia. E a tendência é a aumentar. Não é assim, é uma leva. Não é uma leva. Eles estão vindo, eles estão aí e eles vão chegar. Vai ter um ano, dificilmente vai ter um ano que a gente não vai ter aluno, né? Que tenha uma necessidade especial. Então, para esse colega que está começando, eu só digo assim, ó, não se assusta. Eles não são um bicho de 7 cabeças. Eles são seres humanos como nós também. A primeira coisa é aquilo que eu falei, é observar bem e pensar, bom, eu sou fulano, eu ainda não estou, no momento, eu sempre uso essa palavra no momento, eu ainda não estou alfabetizado. O que será que eu gostaria de que ele fizesse? Se eu tô lá, eu sou o Leandro, eu não estou alfabetizado ainda, né? Como é que eu vou fazer com que o Leandro queira aprender, né? Então, primeira coisa é tornar a aprendizagem significativa. Então, a gente vai começar com jogo, a gente vai começar com uma contação de história. Ali a gente já vai ver, né? Se ele consegue se concentrar, aí tu já vai anotando, tudo tu anota. Se ele consegue, por exemplo, não adianta eu querer fazer um plano lá de recorte e colagem, se o meu aluno ainda não sabe nem pegar um lápis, né? Ele não sabe, não tem impulsão, ele não sabe pintar ainda, ele tem dificuldade. Então, é nesse sentido, é muita observação nos primeiros dias, é muito registro. Mas, claro, não deixar o aluno ocioso, ele precisa fazer alguma coisa, seja lúdico, mas alguma coisa que seja significativa. Mas não se assustem, eles não mordem, né? Eles são gente como a gente, eles só querem que a gente olhe para eles. E agora eles estão aí, a gente tem que olhar para eles, né? São seres humanos como nós, são seres, e são seres especiais, né? Precisam muitas vezes é só nós que eles têm, né, Leandro? Porque a família também não dá um suporte complementar, né? Que bacana conversar com você, que legal conhecer um pouquinho aí da sua trajetória. Tudo que eu faço é com amor, é com carinho, é com vontade. E eu sempre, assim, sou realizada todo santo dia, assim, né? Quando um aluno ele chega, vou buscar eles numa sala, né? Um exemplo, assim, de como a gente não pode se assustar, né, gente? De alunos, assim, eu falo de universo do autista porque a gente, no total, assim, dos 18 alunos só da minha escola são 18. Dos 18, 11 são autistas, só para vocês terem uma ideia. Mas eu tenho colegas que têm 30, 40 alunos que atendem. Então, assim, um desses casos, assim, que é legal de falar e que a gente pensa, nossa, isso aí dá certo, né? Eu fui só dar um recado para a professora, para a colega, e daí, nesse recado, o menino, esse autista, estava trabalhando com a monitora, e daí ele olhou, sabe assim, quando a criança vira para o lado, ele me enxergou. E olha que ele não é muito de olhar olho no olho ainda, tá? A atenção dele é assim, ó, é segundos que ele te olha. E ele me olhou, ele abriu um sorriso, gente. Sabe? Eu cheguei a me arrepiar. Ele abriu um sorriso e veio correndo pro meu lado e me abraçou. Tem autistas que não fazem isso, mas ele fez e ele não é de fazer isso. Daí eu disse, oi, cara, que legal, tu lembrou de mim? Ele me olhou, gente, ele olhou pra mim e sorriu. Tem coisa melhor que isso? Eu trabalhei assim, ó, eu contei pra meio mundo na escola, eu liguei pra minha supervisora, digo, gente, ela disse, não, que maravilha, ele criou um vínculo, que bacana. Daí, tipo assim, não era o dia dele, né, gente? Daí, como é que tu não vai levar? Peguei ele, levei, ele ficou lá comigo.
E daí, tipo, sexta-feira eu busquei de novo. Ele olhou pra mim, pegou pela minha mão e fomos pra sala. É isso, sabe, gente? Eles sentem a paixão que a gente tem. Eles sabem direitinho quem gosta e quem não gosta do que faz. Eles não são bobos. Qualquer aluno, eles sabem quando a gente gosta do que a gente faz. Eu acho que é isso, a gente tem que gostar. Tem que querer estar naquele lugar. Seja na sala regular, seja numa sala de recursos, seja num laboratório de aprendizagem. A gente precisa fazer com amor as coisas que tu quer fazer para ter resultado. E o Instituto promoveu ainda mais esse gosto, essa paixão por fazer as coisas muito bem feitas. E sempre tendo em mente de que o que tu está fazendo para o teu aluno não é só para ele ir na sala regular, é para a vida também, porque eles não vão ficar eternamente dentro da escola. A gente tem que trabalhar também para a vida, preparar eles para eles estarem lá, trabalhando lá fora, se envolvendo lá fora também. Eu acho que é esse o papel da gente, sendo professor de sala regular ou mesmo numa sala de recursos, né? É isso aí que você falou, né? Tem que gostar do que faz e a educação é para a vida, não é só para aquele ano letivo, né? Só para aquele currículo, né? O aluno não vai ficar para sempre com a gente. E o sentimento de realização, né? Quando a gente cria o vínculo, quando vê o aluno aprender, isso é muito importante também. Para o educador, né? Se Claro, motivar para continuar fazendo o que faz. Né? é verdade. Mas, poxa, muito obrigado por conversar com você. Foi um prazer enorme. Eu quero conversar com você mais vezes. Eu quero ouvir histórias aí de Claro, alguns isso, alunos. tem tantos. Pode me chamar que eu adoro. Gosto de Mas, contar as minhas mas façanhas. Muito essa legal. daí do aluno que te abraçou, que olhou para você, é sensacional. Isso aí realmente é sensacional. Sim. A gente fica até meio E paralisado. eles me mandam áudio. É muito bom, muito legal. Tem que ser um dia assim, um outro dia que tu quiser, que o pessoal quiser participar, pode me chamar que eu tô dentro. Eu adoro, gosto dessas coisas. Então tá Joyce, bom. um abraço então. Fica com Deus. Até a próxima. E vocês também. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. E aí, pessoal, essa foi a professora Joyce do Rio Grande do Sul. Que bacana conversar com ela, né? Com certeza ela tem bastante história para contar pra gente do dia a dia, da sala de recursos, da adaptação de atividade. Um grande abraço. Tchau, tchau.